nome é Davi Narciso e eu sou estudante de Teologia. E seja bem-vindo a esse canal. Eu tenho certeza que você tem acompanhado todos os materiais que a gente tem disponibilizado aqui, totalmente gratuito, para a sua edificação e para a edificação de toda a sua comunidade religiosa. E mais, a gente vem comentando desde o primeiro capítulo do Atos. Então a gente começou lá no capítulo 1, demos uma introdução geral a este livro. E estamos seguindo agora, nesse momento estamos no capítulo 12. E eu vou deixar aqui em cima, tá? E na descrição do vídeo, o primeiro vídeo para que você possa ter acesso desde o começo de todos esses comentários bíblicos. Eu tenho certeza que será de grande edificação para você, e se você compartilhar, sentir o desejo, o Espírito Santo tocar no teu coração, você compartilhar para todas as pessoas que te circundam e convivem com você, eu tenho certeza que será edificação para você e para elas também. Antes de começarmos o comentário deste capítulo, eu gostaria de convidar a uma outra coisa. Se inscreva aqui, né, no nosso canal, aperte aquela tecla lá chamada sininho, que todo mundo fala sobre ele, e eu tenho certeza que todos os vídeos que iremos postar aqui você vai ter acesso, e o sininho vai te comunicar todos os momentos que a gente deixar os vídeos disponíveis aqui. Tem vários pontos aqui dentro do canal, comentário de Atos, mas tem todo um trabalho de comentário teológico, alguns outros elementos que vão te edificar demais no teu crescimento religioso, no teu crescimento cristão e na sua espiritualidade cristã, ok? Vamos ao comentário. A gente vem comentando desde o capítulo 1, como eu já disse, como eu já falei para você, e tem vários textos que a gente tem se deparado com algumas coisas que muitas das vezes a gente fica preso em alguns fenômenos. Então a gente olha algumas ações dentro da Bíblia, a gente fica preso a esses fenômenos, e aí a gente deixa passar alguns elementos muito importantes. No capítulo 12, a gente ouve falar muito dentro das nossas igrejas. Então é o caso onde Pedro está preso, e aí vem um anjo do Senhor e liberta Pedro dessa prisão. Né? É um caso muito, muito interessante, é um caso que muitos falam e tudo mais, porém o que sempre pontuam é esse caráter espetaculoso. É o caso de Pedro preso numa cadeia, preso e com 4 guardas, né? 4 guardas vigiando Pedro, e Pedro sai ileso daquele lugar. Daquela forma, da libertação de Pedro, nem Pedro consegue acreditar que estava sendo liberto. Na hora que ele estava passando por esse procedimento de libertação, ele achou até muito estranho, e na hora que ele está fora da cadeia, fora da prisão, que ele percebe que Deus tinha salvado ele. Quando ele chega na casa onde estavam orando por ele, as pessoas que lá estavam também não acreditaram na ação salvífica de Deus através da vida de Pedro e na vida de Pedro. Ok? Porém, nesse comentário bíblico eu quero destacar alguns pontos que essa mensagem aponta e que muitas vezes, pelo menos até hoje, eu não vi as pessoas comentarem dentro dessa profundidade bíblica e começar a linkar dentro da Bíblia o que de fato esse texto está querendo dizer para nós. Então, digo novamente, se você ficar até o final desse comentário, com certeza você vai se deparar com alguns comentários, com algumas coisas que eu tenho certeza que você nunca olhou e que você nunca tinha visto, porque o Espírito Santo ainda não tinha disponibilizado essa revelação, que hoje disponibiliza a você, até esse momento não tinha disponibilizado, ok? Mas vamos lá. Então, esse texto ele começa claramente com uma figura muito interessante. A figura muito interessante que começa esse texto é a figura de Herodes. Tá? A gente olha em todos os evangelhos, né? A gente olha em todos os evangelhos esse nome, escrito dentro dos evangelhos, o nome de Herodes. Porém, tem vários Herodes. Então, primeiro é o Herodes o Grande, que é o pai de todos os Herodes, um homem carrasco, e vem e marca a história do povo judeu simplesmente porque ele edifica o templo, né? Ele reedifica o templo, e nessa reedificação do templo ele fica marcado. Porém, Herodes o Grande ele faz um acordo com o imperador romano, e ele matava muitas pessoas. Bobeasse na frente dele, ele passava o rodo e matava a pessoa. Né? Então, Herodes era esse sujeito carrasco, mau e tudo mais, e ele consegue levantar todo o seu poderio dentro daquela região. Herodes, o Grande, ele não era judeu, mas ele virou um governador judeu, mesmo não sendo
judeu, mas ele faz uma aliança com os sacerdotes e ele faz uma aliança com o imperador romano. Por isso que Herodes se mantém até aquele momento. E Herodes vai ter exatamente 4 filhos. Herodes Antipas, Herodes Arquelau, Herodes Filipe e Aristóbulo. Tá? 4 filhos. O Herodes ele vai morrer um pouco antes de Cristo, então ele vai morrer por volta do ano 7 antes de Cristo, tá? E Jesus Cristo vai nascer por volta do ano 6, ano 4 antes de Cristo. Eles erraram a data aí, por isso que tem esse equívoco nas datas. Então Jesus Cristo nasce 6 anos antes ou 4 anos antes, dentro dessas datas aí. O filho de Aristóbulo vai se chamar Herodes Agripa, tá? Ou se não, vai ser chamado também por Agripa o Grande. E esse Agripa o Grande vai ser esse sujeito mencionado no Atos dos Apóstolos, que é Herodes Agripa, que vai mandar matar Tiago, irmão de João, e ele vai prender Pedro, e ele prende Pedro para poder matar Pedro somente depois da Páscoa. Mas vamos voltar um ponto. Então o texto começa com um sujeito mandando matar um outro sujeito. Um sujeito mandando matar um dos discípulos, um desses pais da igreja, desses iniciantes da mensagem de Cristo, essa mensagem salvífica e essa mensagem para levar vida. Um sujeito que manda matar esses outros. E aí o que acontece? Herodes Agripa também vai mandar prender Pedro. Tá? E por que prende e não mata logo de uma vez? Porque eu, se fosse ele, eu já mandaria matar logo de cara. Ele não manda matar logo de cara porque eles estavam no momento da Páscoa. Então ia iniciar a Páscoa, então ele vai prende Pedro para que depois da Páscoa ele apresentasse Pedro e aí nessa apresentação de Pedro mataria Pedro. Tá? Então Pedro vai e ele é preso antes da Páscoa. Passa a Páscoa e depois da Páscoa vai ter os pães ázimos, 7 dias comendo pão sem fermento, e quando está terminando, quase terminando, aparece um anjo, tá? Tem uma grande luz naquele lugar, aparece um anjo que o convida a sair. E na hora que ele vai saindo, chega do lado de fora da prisão, ele toma conta que aquilo não era um sonho, mas era realidade. Pedro estava dormindo na prisão e por fim, na hora que ele se dá conta e percebe que não era um sonho, ele estava já do lado de fora da prisão. E aí o que acontece? Ele vai até a casa de João Marcos e naquele lugar as pessoas estavam orando para Deus proteger e até libertar Pedro. Eles estavam lá orando e na hora que eles estão orando, chega Pedro, bate na porta e na hora que ele bate na porta uma mulher vai atender a porta e ela não acreditando na possibilidade de Pedro estar naquela porta, ela vai e avisa as pessoas que Pedro estava ali e nem abre a porta. Quando eles abrem a porta, Pedro entra, fala para avisar todas as pessoas, inclusive manda avisar Tiago, né? E aí que é interessante isso, possivelmente era o Tiago, irmão de Jesus, era um, e o Tiago, irmão de João, era outro. Então o texto começa falando que foi mandado matar Tiago, irmão de João, e não Tiago, irmão de Jesus. Tá? Então, e aí o que acontece? Ele manda avisar essas pessoas que ele estava ali bem e tudo mais. E aí Pedro manda avisar todas as pessoas, inclusive manda avisar Tiago e os irmãos, e quando chega no versículo 18, amanhece o dia e Herodes manda buscar Pedro. E nessa mandança de buscar Pedro, Pedro já não estava mais preso. E aí Pedro já estava livre. Ele fica super nervoso com tudo aquilo e Herodes termina já essa perícope. Ele mandou matar Tiago, começando a perícope. No final da perícope, ele manda matar os soldados que estavam guardando Pedro dentro da prisão. E aí, quando termina essa perícope, começa o outro trecho, do 20, né, do versículo 20 até o versículo 23, que é o trecho onde acontece a morte de Herodes. E Herodes morre, claramente aqui, ele morre comido de bicho porque não deu glórias a Deus. Que é um trecho que é muito falado no nosso meio cristão,
protestante, é muito falado isso sobre a morte de Herodes. Quando acontece do 24 e 25, 24 e 25 já é a comissão de Saulo e Barnabé para que fosse pregar aos gentios, porque eles já tinham terminado a obra deles em Jerusalém e eles vão, só que eles chamam João Marcos, né, para poder acompanhá-los. E aí, interessante tudo isso, o texto é muito interessante, mas aí vem a questão, o que é que de fato esse texto está falando para nós? O que é que tudo isso está falando para nós, além do fato de Pedro ter sido salvo? Primeira coisa, o texto começa claramente apontando para a Páscoa e para a festa de pães ázimos. Então Pedro estava preso, né, durante toda essa festa. E quando a gente vai para o livro de Êxodo, especificamente lá no capítulo 12 de Êxodo, acontece a Páscoa e acontece os pães ázimos. Então eles saem do Egito com pães sem fermento. Eles comem a Páscoa no Egito e eles saem em direção à terra prometida, ou seja, em direção à libertação, eles vão em direção a essa terra para serem livres. E aí o que esse texto está apontando? Não é simplesmente Pedro ter saído de uma prisão, mas Pedro ter saído de uma prisão depois da ação salvífica de Deus, ou seja, do início desse êxodo de Pedro através da ação de salvação de Deus na vida de Pedro. Tá? Então esse texto de capítulo 12 de Atos dos Apóstolos está dialogando com o capítulo 12 também de Êxodo, apontando claramente em relação à Páscoa judaica. O início da Páscoa judaica lá no capítulo 12 de Êxodo, apontando para a saída do povo de Israel do Egito e a caminho da terra prometida. Então isso aponta para lá. E aí quando a gente olha para o fenômeno da Páscoa e para o fenômeno dos pães ázimos, eles apontam claramente para Jesus Cristo, para o sacrifício de Cristo na cruz. Então Jesus Cristo morre por nós, ele sendo o Cordeiro de Deus, que tem a capacidade e o poder de tirar o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo. E nessa tirada do pecado do mundo mostra nós todos sem fermento. Então essa festa de pães ázimos aponta para essa não fermentação das nossas vidas e não fermentação da nossa alma. E quando a gente termina esse texto, aponta claramente o sujeito que tinha mandado matar, que tinha mandado prender, e o sujeito que naquele momento, fazendo um discurso, né, e se colocando acima de Deus e se colocando como Deus, esse sujeito é comido de bicho porque não deu glórias a Deus. Aqueles que glorificavam a Deus e que levavam a mensagem de salvação de Deus, esses foram libertos. Esses puderam terminar essa perícope em salvação, em liberdade, em bênção e vitória. Mas o sujeito que se colocou como Deus, esse sujeito fatalmente morreu sendo comido de bichos, ou seja, sendo comido por aquilo que ele mesmo não aceitava. Então, claramente, esse texto vem e nos aponta para essa realidade. E aí, para concluir esse comentário bíblico, nós chegamos ao ponto que é o mais importante. O que é que esse texto fala para nós nesse momento do nosso presente? O que é que esse texto fala para nós hoje? O que é que esse texto fala para nós agora? E esse texto fala claramente. Primeiro, se a nossa confiança estiver em Deus, o sacrifício de Cristo lá na cruz poderá nos libertar de todo o pecado. E nos libertando de todo o pecado, nós somos libertos da morte e poderemos ter a esperança de uma vida eterna lado a lado com Deus. E mais, se nós levantarmos Deus como nosso único e suficiente Salvador, com certeza não morreremos comidos por bicho, mas teremos uma vida de vitória aqui na terra e teremos a esperança de uma vida eterna junto com Deus. E finalizando tudo isso, eu te convido, se inscreva no canal, compartilhe, comenta e permita que outras pessoas tenham contato com essa mensagem que Deus nos disponibiliza aqui para poder edificar a sua vida e permita que você seja mãos de Deus para poder abençoar outras pessoas.